Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aqui é Melissa, do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Eu tô perto de dormir, mas resolvi fazer um vídeo do Salmo do Dia. Antes que se termine o dia, resolvi fazer esse vídeo com uma oferta para você que precisa de uma resposta. E Salmo 55, o salmo que Deus deu. Salmo 55, você pode orar, ler e meditar aí, vou estar lendo. Eu sou Melissa, sou dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade, sou mãe da Poliana de Verdade, sou Melissa, escritora, artista, autista, superdotada, sou neurodivergente junto com a minha filha, sou mãe, enfim, e sou cristã. O intuito aqui é levar uma palavra para você de esperança, também, mas uma palavra de esperança fundada na verdade. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida, então confia nisso. Muito mais do que qualquer outra coisa que possa gritar na sua cara, alguma circunstância que está te apertando contra a parede, alguém que está gritando mesmo contra você, ou medo, creia nisso. No Salmo 55, hoje, que é essa mensagem, daí eu vou ler aqui. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Tô vendo você pequenininho. Pequenininho. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim, estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalhe e destrói os conchavos dos meus inimigos. Pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos. Pois a maldade está na casa e no coração deles, mas eu chamo a Deus o Senhor, pedindo ajuda, e ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e ele me ouve, ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. Ó Deus, que reina desde a eternidade, me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio.
As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Amém. O que dizer desse Salmo 55? Aqui, a primeira coisa que eu retenho é o seguinte: não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. Ele está angustiado, está temeroso pelos seus inimigos. Aí ele vai dizendo do coração dele, da mente dele, né? É como são esses inimigos, que os inimigos estão com ódio e com raiva dele. Nossa. E ele está cheio de medo, ele tem pavor, ele quer fugir. Aqui ele diz que ele preferia até morar no deserto do que estar com essas pessoas. A verdade é que ele não quer morar no deserto. Ele só quer paz. Ele quer paz. Ele quer um lugar seguro. Ele diz que os inimigos zombam dele. E aí ele entra na questão que mais dói para ele. Que esse inimigo não é inimigo, é amigo. É amigo íntimo, alguém com quem ele esteve muito próximo. Alguém da intimidade, que conhece a história dele. Um amigo íntimo, um companheiro, ele diz meu companheiro. Alguém que o acompanhou por um bom tempo. Colega, amigo íntimo. Conversavam. Alguém que conhece ele, os seus sonhos, que andavam juntos mesmo, saíam juntos, conversavam, sonhavam juntos. E aqui está o problema, né? Traição. E diz que essa pessoa, ela tem a boca doce, mas aquilo que faz não pode ser mostrado porque é muito feio, né? Porque faz nas costas. Então, apesar de ter um jeito doce, usa de uma espada muito afiada, que é a traição. Esse é o contexto, mas a gente tem que voltar lá para o início e o finalzinho, que é: ouve a minha oração, não deixe de atender o meu pedido. E ele quer não só que Deus escute a oração dele, mas responda. Ali, ele deseja o mal para os inimigos. Mas isso é a época de Davi, isso é em relação a Davi. Já que aqui, eu imagino que você seja cristão também, ou esteja querendo se tornar um cristão, né? Existe um desejo seu de ser cristão, que você, se você não é cristão, que você nem admite para você mesmo, né? Se você vem aqui assistir os vídeos, e eu digo para você não ter medo, não ter medo, né? De conhecer esse Jesus. E Jesus, ele ensina, né? Que a gente, diante da dor de uma traição,
a gente ora pelo bem desse traidor, pelo bem desse companheiro que me traiu, entendeu? Que está rindo de mim, que está zombando de mim, né? Desse meu amigo íntimo que está zombando de mim, desse meu colega. E essa é a parte mais insuportável, porque ele diz: se fosse um adversário ou um inimigo que estivesse caçoando de mim, que estivesse me perseguindo, eu suportaria. O problema é que é uma pessoa muito querida para mim. É isso que eu não consigo suportar, entende? Que a pessoa que está me ferindo é a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu mais amei, a pessoa em quem eu mais confiei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de uma situação de perseguição, de desonra, de traição, infidelidade, uma situação de tristeza, de perda de confiança, uma situação de mentira, uma situação inenarrável, impossível de se dizer, insuportável, como diz Davi. É algo insuportável, né? É algo que não vem de alguém de longe, alguém que estava aqui, ó, perto. E essa vai ser a parte mais dolorosa, mas Senhor, tu sabes tudo. E sabe, e cobra isso, da obrigação de ama o teu inimigo. Ai, peraí. Tava procurando um jeito confortável de ficar. Um ângulo que me veio muito à mente hoje, em um momento do dia, Judas, né? E quando eu era criança, tem um sábado de aleluia, que é o dia de bater em Judas. Minha mãe sempre dizia que era dia de criança apanhar, né? E também ela falava de um bonequinho. E já vi assim, né, na TV, em alguns lugares que eles fazem esse boneco, não sei se hoje ainda fazem, e batem nele, né? E de um tempo para cá, eu sempre tenho pensado nas palavras de Jesus, né? E que o quanto a gente mistura muito Jesus com Davi, Jesus com Salomão, Jesus com Abraão, Jesus, enfim, qualquer outro personagem bíblico, como mistura Jesus com Moisés, a gente mistura Jesus com Paulo, a gente mistura Jesus com Pedro, a gente faz uma mistura, né? Tentando entrar em equilíbrio, Jesus, e não dá. Jesus, ele é único, entendeu? Qualquer outro personagem bíblico, ele vai ter mais ira e mais partes de violência, uma atitude diferente do que Jesus teria, né? E, e pensando em Judas, né? Toda a demonstração de raiva, de ódio, de violência sobre ele é anticristão, anticristo, né? Porque ele ali se mostrou como inimigo. Então nós,
quando a gente relembra Jesus todos os anos e se cria um boneco para bater nesse Judas, nós estamos demonstrando que Jesus jamais faria, porque ele diz: ama o teu inimigo, né? Então, se Judas é o inimigo, nós amamos ele, a ponto de dizer: você está perdoado do teu pecado, da tua traição. Se foi por ciúme, se foi por inveja, não sei qual motivo de você ter traído Jesus. E já que estamos falando aqui de uma traição, no Salmo 55, de alguém muito querido, muito amado, né? Alguém com quem você tem algo em comum. E não é pequeno, algo grande em comum. Pode ser sangue, alguém da tua família, pode ter sido alguém que foi teu amigo por muito tempo da tua vida. Não sei, alguém com quem você conviveu, né? Um vizinho, alguém de infância, ou um companheiro, né? Um esposo, uma esposa. E essa traição, ela dói justamente porque você confiou nessa pessoa. E porque se você, sei lá, você tá na rua, alguém te xinga, logo você já esquece, sei lá. Você pode, na hora, o sangue ferver, até xingar de volta, mas isso, pra você, que diferença vai fazer essa pessoa? Mas alguém com quem você planejou algo, uma vida, alguém que sabia dos teus segredos, dos teus pecados, das vezes que você caiu, que você se levantou, alguém que você ajudou, alguém que você, onde você esperava ajuda, é de onde veio o ataque. Isso aí dói, né? Então, é... quando acontece algo assim, né, de surgir um Judas, um traidor, quando a parte fragilizada, a parte que foi traída, ela vira uma parte sanguinária, guerrilheira, vingativa, né? Passam a existir dois inimigos, entende? Não só um inimigo, não só um Judas, mas um outro Judas. Porque o que Deus quer é paz dentro das casas. O que Deus quer é paz dentro das famílias, dos países, do mundo. E paz entre você e a pessoa que te traiu. Paz não significa estarem juntos novamente, da mesma maneira como foi antes, mas paz. Uma paz de verdade, de desejar o melhor para o outro, né? Não é fingir, não. Fingir que tá tudo bem, entende? Não. É pegar a pessoa que mais te magoou, que mais te feriu, e orar todos os dias. Sei lá, por um ano por essa pessoa. Orar por coisas específicas. Se você sabe de uma fragilidade dessa pessoa, você orar até que Deus transforme isso na vida dessa pessoa. A ponto que quando você começa a orar por alguém, não tem jeito, você passa a amar essa pessoa. Porque a oração, ela tem
é, é o mais alto padrão de amor. É, é uma das coisas mais lindas que pode haver, você orar por alguém. E é, quando Judas traz Jesus, é, ele traz Jesus é, tanto quanto Pedro, né? Só que Pedro ele tem uma traição que é a traição do silêncio, sabe? É, isso também dói, sabe? De alguém que poderia ter te defendido e não te defendeu. De alguém que poderia ter feito algo por você e não fez. Que poderia ter estado ao teu lado e não esteve. E 3 vezes, não só uma, né? E engraçado, né, esse 3 vezes, porque eu me lembro que Jesus pergunta justamente 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Então, apacente as minhas ovelhas. Como eu disse no último vídeo para vocês, o que Deus me disse é: eu sou o Todo-Poderoso. Ninguém pode me ferir. Ninguém pode me abalar na minha segurança emocional, na minha segurança da minha identidade. Eu sei quem eu sou, né? Não tem tantos cursos para você fortalecer a sua autoconfiança, para que nada te abale. Se existem pessoas que conseguem chegar a isso, como você acha que é Deus? Deus não se abala. A única coisa que faz Deus se abalar é quando alguém fere um filho dele. Entende? Então, mais uma vez eu repito, Satanás sabe como atingir Deus, atingindo aqueles que ele ama. Quem? Seus filhos amados, que somos nós. Então, Satanás não podendo atingir a Deus, porque esse é o intuito dele, diretamente, ele faz indiretamente o quê? Envolvendo pessoas contra os seus ungidos, principalmente os mais fracos. Principalmente os mais fracos. Então há 2 tipos de traição, né? A traição que se dá no silêncio. Eu não digo, eu não faço, eu não me movo, né? Pelo outro. E existe a traição que é ativa, né? Daquele que age pelas costas. Principalmente se for ganhar alguma coisa através dessa traição. Mas quando Judas faz isso, não é pelo dinheiro. Eu acredito que ele tinha. Ele era um homem culto, né? Por isso que ele ficava sempre com a parte das contas financeiras ali do grupo, né? Ele era letrado. Jesus, como a maioria deles era analfabeto, eles eram camponeses de Nazaré, enfim, mas Judas, ele não era analfabeto. Judas talvez fosse o único ali entre eles, era o mais capacitado, talvez. Por isso, Jesus diz, né? Vocês julgam pela aparência, eu julgo pela verdade. Por quê? A aparência tem correlação com a mentira e a verdade tem correlação com o amor. E o preparo, a capacidade, ela não significa nada, entende?
porque Judas ele era mais capacitado, mas ele usou toda a sua capacidade para trair o amado, né? Para trair Jesus. Mas não era sobre as 30 moedas. Notei a cabeleira. Cabeleira. Eu tô tentando entender o que passava na cabeça de Judas, mas eu acho o seguinte. Eu não sei o que faz uma pessoa letrada estar no meio de um monte de gente simples analfabeta, de um homem tão simples como Jesus, mas que tinham palavras tão profundas mesmo não tendo estudo. Eu não gosto do tipo de pregação que traz Jesus como homem letrado, como homem sábio, como homem que não era ele, entende? Ele era muito simples, ele não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever, escolhia pessoas assim como porque era o espelho dele. Por que ele escolheu Pedro, um pescador que não sabia ler nem escrever? Porque era um espelho dele. Era esse movimento que ele queria, né? Ele queria mostrar que Deus agia através dos mais fracos. Ele queria desfazer a ideia de que Deus só escolhia, que os seus escolhidos, eles estavam ali entre os mais importantes, socialmente, politicamente. Os mais importantes, porque ele diz que nós podemos escolher e ter os nossos lugares VIPs preferidos aqui na Terra. Mas isso não acontece no céu, né? A gente não sabe para onde a gente vai e Deus é que vai nos colocar depois da Terra em lugares onde Ele acha a qual nós pertencemos, segundo aquilo que nós fazemos. Porque Jesus disse, esteve comigo, sabe tudo sobre mim, né? Quer dizer, conhece Jesus, mas não fez a vontade do meu Pai. Então a salvação está muito do fazer, fazer a vontade do Pai. Não é apenas uma fé intelectual, não é apenas uma fé sentimental, é fazer, é obediência, fazer a vontade do Pai. E a salvação está na revelação de cada parábola, de cada citação de Jesus, daquilo que precisa ser feito. Mas no caso aqui da traição, o que precisa ser feito é: ora pelo teu inimigo, ama o teu inimigo e faz bem ao teu inimigo. Como eu disse, Judas, ele parecia ser extremamente diferente dos outros integrantes do grupo, né? Mas ele foi atraído por Jesus. Por qual motivo? Jesus exercia atração sobre as pessoas, né? Principalmente por ele ser verdadeiro. E por ele ser verdadeiro, ele era extremamente diferente das pessoas da sua época. Até hoje, se ele tivesse vindo hoje, e não naquela época, ele seria extremamente diferente. Ele era tão pacífico, que até hoje ele teria dificuldade de viver no meio de nós, né? Porque, igual eu já ouvi assim, conversando com
com pessoa cristã assim, e a pessoa vir cheia de raiva, cheia de ódio, né, sobre alguém, querendo espalhar para os quatro ventos esse ódio, né, que tinha sobre a vida de alguém. Daí, em dado momento, eu virei e falei assim: mas você não é cristã? Você tem que amar essa pessoa, você tem que orar para essa pessoa, você tem que fazer o bem para essa. E a pessoa virou assim e falou assim: eu não faço isso. Não, eu não tenho coragem, eu não consigo fazer isso. Isso é ser cristão. Então, muitas vezes, parece que ser cristão é ir à igreja. Não. Fazer cristão é fazer tudo o que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se esse próximo é teu inimigo, você tem que amar mais ainda. Então, por que que Judas, né, estava ali perto? Ele Por que que esse Judas escolheu estar perto de você? Talvez uma pessoa tão diferente de você, né? Mas essa pessoa foi atraída para perto de você, você entende? Essa pessoa, mesmo sabendo, eu sou bem diferente dele, mas me atrai pela sua verdade, pela sua originalidade, de ser transparente, de ser quem você é, entende? De trazer a sua verdade. Então, isso atrai as pessoas. Mas a verdade, ela geralmente leva à traição. E não é só com Jesus isso. Nós vamos ver muitos casos na história disso. Entendeu? Quando você mantém tenta manter um caminho de verdade, você está propenso a ser traído. Você atrai pessoas curiosas para sua vida, mas você também vai atrair traição. Uma pessoa que é mentirosa, que está, como é que fala? Tem jogo de cintura, né? Porque a mentira é um jogo de cintura, entendeu? Você usa as palavras como joguete. Você não atrai traidores, você atrai o favor desses muitos, né? Você atrai parceiros, não amigos, não pessoas verdadeiras, mas dificilmente você será atraído, porque você tem esse jogo de cintura, o que uma pessoa verdadeira não tem, né? Ela, como Jesus disse, ela vai pelo caminho estreito, caminho reto, único, e isso atrai curiosos e traidores, pessoas que se apaixonarão pela sua verdade, por você, que pensarão, caramba, que coragem dessa pessoa. Quantas pessoas não pensavam que coragem desse Jesus? Eu não poderia. Não poderia ser como ele. Entende? E muitos de nós nos posicionamos assim, muitas vezes como Pedro. Uau, esse Jesus é lindo, mas eu não, para mim não dá ser igual a ele. Para mim não dá para ser um cristão, porque é um caminho muito difícil, sabe? De muita abnegação. Amar o inimigo? Não. Eu gosto tanto de odiar, de fazer uma fofoquinha, sabe? De lançar uma praga. Então, sabe? Não, é muito difícil, né? Então, muitos ficam como Pedro, né? Negando, negando, negando. Alguns outros são traidores ativos, mesmo como Judas. Então, mas falando de Judas, ele eu vejo que Pedro
ele realmente se apaixonou pela causa. Ele teve um medo ali que em alguns momentos da sua vida você vai ter uma certa covardia, um medo da entrega por alguém. Sei lá, você tem medo de casar, você tem medo da maternidade, medo de ter um filho, medo de dar um passo na sua profissão. Mas você vai ter esses momentos de covardia, mas a hora que você se entregar de fato, você vai ver como Pedro teve todo um propósito realizado e agiu muito pelo próximo. O quanto isso é maravilhoso. Mas aqueles que se posicionam e chegam até Jesus apenas por curiosidade, eles nunca vão desenvolver um propósito. Ou eles vão vão trair Jesus, ou eles vão estar com remorso, mas não com arrependimento. O que Deus quer é que a gente tenha arrependimento e não remorso. E nunca Ele quer trazer uma culpa que traga tristeza, mas uma culpa que traga alegria. Como assim? Porque a culpa que Deus quer que a gente sinta não é culpa, é reconhecimento do pecado para arrependimento e redenção. Mas voltando aqui no Salmo 55, o principal aqui é que Deus ouça a sua oração e responda, atendendo ao seu pedido. Você fez algum pedido para Deus e Ele está aqui dizendo para você, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, estou dizendo eu, né? Ele está dizendo para você que ele já recebeu lá no céu o seu pedido e a sua encomenda está a caminho. Aquilo que você pediu para Deus, você vai ser socorrido, você vai ser socorrida. Você terá resposta em relação a isso. Não precisa se afligir. Amém? Amo vocês. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha, e creio que o Senhor tem, amigos fiéis para nós, companheiros fiéis para nós, que o Senhor tem filhos fiéis para nós. E aquilo onde não houve honra, não houve fidelidade, eu creio na restauração de todos esses relacionamentos, dos lugares onde nós fomos humilhados. Eu creio numa grande reviravolta. Algo que o inimigo não vai suportar. Quem não vai suportar mais é o inimigo, porque nós vamos vencer em todas essas situações. Mas principalmente e especificamente no pedido que você fez hoje para Deus. Ele diz: espere, espere no Senhor. Busque a santidade. Eu já recebi o teu pedido. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e leia aí Salmo 55. Até a próxima.